Fala, Dani, graça e paz. Querida, nós recebemos aí a sua mensagem, que está conversando com uma colega do trabalho sobre, né, o estado dos mortos, e nessa discussão a sua colega foi fazer perguntas para o pastor dela e ele mandou, né, uma resposta com 5 questionamentos, né? Você me pediu aí respostas por áudio aí, né, no WhatsApp, mas eu acho que a discussão acaba se tornando uma discussão pastoral à medida que são questionamentos do pastor dela. De modo que meros áudios não seria tão produtivo. Então eu resolvi gravar um vídeo, né, para deixar as coisas mais clarificadas, né? Então, obviamente, essa resposta que vai para você, para sua amiga, também pode chegar ao pastor, e quero dizer, pastor, que não o conheço, mas tenho em alta estima em Cristo Jesus e creio que nossas divergências, né, não vai tirar a gente do céu, mas é importante que a gente faça discussões saudáveis a fim de que tenhamos profundas compreensões, né, a respeito da palavra de Deus. Tá? Que Deus o abençoe. E essa não é um desafio nem nada, mas é uma manifestação pública aqui, né, de nossas crenças, porque às vezes as pessoas nos taxam de heréticos, coisas do tipo, sem nos ouvir. E eu creio que agora o Senhor terá uma oportunidade de nos ouvir e considerar melhor a nossa perspectiva, que embora diferente da sua, você vai perceber que é bíblica, né, e bem sólida, tá? Então vamos nós aqui para o estudo da palavra de Deus aqui, né? Para os questionamentos que foram apontados ali, né? E vamos trabalhar aí esse caminho aí para glorificar o nome de Deus aí, né? Bora lá então. O primeiro questionamento tem a ver com a parábola do rico e do Lázaro, né? Nós vamos mostrar aqui o questionamento que foi feito pelo pastor. E aí tá aí, ó. A parábola do rico e do Lázaro, né, o texto de Lucas 16, 19 a 31, Jesus conta, né, uma história que descreve a realidade consciente dos mortos, né? A primeira coisa que eu quero salientar aqui, que estamos, né, em desacordo, é a questão de descreve a realidade. Será que ela descreve a realidade? O próprio texto aqui apresentado pelo pastor, ele demonstra que ela não descreve a realidade por causa da palavra parábola, ok? Vamos lá compreender aqui por que eu estou falando isso. O que é uma parábola? Quando você pega a palavra parábola no grego, você vai verificar que ela é a junção da preposição para, que significa ao lado de, e o verbo balo, né, que é jogar. Então, é algo que é jogado, que é colocado ao lado de uma realidade, tá? Então, eu fiz uma definição aqui do que é parábola para ficar mais claro, tá? E eu também sou da área da letras, né? Então, não é uma diferença, não é uma definição aleatória de doido, não, é o que eu estudei, tá? Então você verifica aí que a parábola ela é um relato de cunho moral sempre em paralelo com uma circunstância para ensinar uma lição de vida. E ela é da mesma família das fábulas, tá? Você vai encontrar isso na Enciclopédia Barça, quando vai mencionar aí sobre parábola e fábula, você vai encontrar isso lá, tá? A diferença é que as fábulas elas vão utilizar animais que falam, objetos que falam, né? Mas são irmãs. A funcionalidade elas nunca são interpretadas aleatoriamente, elas são sempre contadas ao lado de uma realidade, né? De modo que ela é tipológica. Assim, a interpretação delas nunca é literal, mas sempre contextual. Por quê? Porque elas não são próprias para relatar fatos. Esse não é o objetivo da parábola e das fábulas. Elas agem tipologicamente, não podendo jamais ter o seu significado dentro do contexto, quer dizer, fora do contexto. Tem que estar sempre no contexto, né? Então, ao você observar, por exemplo, uma história aqui bastante conhecida como a dos três porquinhos, né? O primeiro porco faz a casa de palha, o lobo derruba, o segundo faz a casa de madeira, o lobo derruba, o terceiro faz de alvenaria, salva os três. O que essa história quer ensinar? Ela não quer ensinar absolutamente nada sem o contexto. Eu preciso de um contexto. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou falando sobre casamento, tá?
Então, a fábula dos três porquinhos, em relação ao casamento, eu posso estar falando de um casamento que é bom, mal, péssimo, ou de cônjuges que são bons, maus e péssimos. Eu posso contar essa mesma história dos três porquinhos, mas falando de qualidade de produtos, por exemplo, de celulares, né? Estaríamos falando então de um celular que é bom, vamos colocar aí um iPhone 17, 18, sei lá, nem sei se tem, um celular, né, mais ou menos, aí um Samsung, né, um Xiaomi, e vamos colocar um pior lá, o tijolão lá, o antigo, né? Eu posso estar falando de funcionários, que aí eu estou me referindo a dedicado, superficial e ruins funcionários, né? Então perceba que essa história dos três porquinhos, ela não tem um significado em si, por ser uma fábula. Ela sempre tem um significado correlacionado com uma realidade. Então, a fábula e a história, elas não são a realidade. Elas são um paralelo para exemplificar algo dentro de um contexto, tá? A história do rico e do Lázaro, ali em Lucas 16, é de um homem rico que vivia esplêndida e regaladamente, e à porta dele jazia um mendigo chamado Lázaro, que desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do homem, né? Os cachorros vinham lamber as feridas dele e tudo mais. O certo é que os dois morrem e o rico vai para o inferno e o Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão. E aí o rico queimando no inferno olha, vê o Lázaro lá no seio de Abraão e ele pede lá, pai Abraão, pede que o Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar minha língua porque eu estou em tormentos aqui. Aí o Abraão fala, olha, você teve bens na sua vida, viveu muito bem, esplêndido, regaladamente, agora você vai ser punido no inferno. E o Lázaro que teve sofrimento agora vem para cá. Sem contar que tem um abismo entre nós e vós, não dá para transpor. E aí ele pede, pai Abraão, então pede para eles avisar alguém dos mortos e lá avisar os meus parentes para eles não virem para cá. E o Abraão fala que eles têm a lei e os profetas, ou seja, eles têm a Bíblia, eles que pesquisem para não vir para cá, né? Porque se eles não acreditam na Bíblia, não acreditariam nem se alguém dos mortos ressuscitasse para ir lá falar com eles, né? Bem, enfim, essa é a parábola, né? E o homem ali no inferno e tudo mais e tal. E essa discussão, porque passa de fato a impressão, e de fato é uma história de imortalidade da alma, ou seja, que a pessoa continua tendo vida após o corpo. A gente precisa saber agora se Jesus estava ensinando imortalidade da alma ou se o contexto revela uma coisa completamente contrária. Vamos lá para a gente poder prosseguir nesse entendimento. Por que que não é uma história, mas é uma parábola? Vamos lá. Primeiro, Jesus contou uma parábola após a outra. Se você olhar ali em Lucas, capítulo 15, versículo 3, porque não começa no capítulo 16, né? A perícope começa no capítulo 15. Você vai verificar que Jesus fala, então lhes propôs esta parábola. E aí vem falando, e Jesus continuou, e Jesus disse mais, e Jesus continuou. Então, ou seja, Jesus estava contou uma série de parábolas, tá? Então, obviamente, essa é mais uma dentro do contexto. Na parábola do rico e do Lázaro, o céu, ele é um do lado do outro, mas realmente não é assim. Jesus, quando foi para o céu, ele subiu, Atos 1, verso 11, tá? E o inferno vai ser embaixo, Apocalipse 20 fala que vai descer fogo do céu. Mas na parábola é um do lado do outro e bem pertinho ainda, por sinal. Não é? Ou seja, não é uma realidade sobre a localidade do céu e do inferno. E o céu e o inferno são tão próximos ali na parábola que eles conseguem conversar, dialogar, se ver, né? Então, não é o que a Bíblia ensina, né? Outra coisa que a gente percebe é que Deus é excluído do relato, né? E é Abraão que se pede misericórdia, né? Outra coisa incoerente com as Sagradas Escrituras, que é a Deus que perde misericórdia, né? E a gente vê ainda que, segundo a Bíblia, os mortos não sabem nada, né? A Bíblia diz, em Salmo, em Eclesiastes, morreu, tá no sono, a cabeça apaga aí, né? Mas na parábola, o rico sabe de um monte de coisa. O rico sabe quem ele sabe quem é Lázaro, sabe quem é Abraão, ele lembra dos parentes, ele sabe o que é água, ele sabe o que é língua, ele sabe que ele está em sofrimento, ele sabe que a água pode refrescar o sofrimento dele ali, né? Então veja, isso é uma incoerência, né? Com o relato bíblico.
né? E até mesmo com a crença deles, né? Que se o camarada ele está como alma, ele não tem corpo, não devia estar passando esses aspectos aí, né? Enfim, a gente vai ver isso aqui mais para frente. Na tese imortalista, né, na morte, o corpo perece e a alma incorpórea vai para o céu. Então, na crença de quem crê na imortalidade da alma, o corpo e a alma se separam. Então, a alma vai para o céu, vai para o inferno sem corpo. O problema é que o rico está lá com sede, sofrimento, língua sedenta, que pode ser refrescado, ou seja, tudo isso aí é questão corpórea. São eventualidades que se passam num corpo, né? Uma incongruência com a própria crença da imortalidade da alma, né? Que diz que o corpo é desfeito. Então, e não somente, né? Isso ataca, fere o princípio bíblico, porque a Bíblia diz que para ir para o inferno, os ímpios terão que ser ressuscitados. Se olha em João 5, verso 28 e 29, fala que aqueles que fizeram mal ressuscitarão para a condenação. E Apocalipse, capítulo 20, do 12 ao 15, fala que o mar vai dar os seus mortos, ou seja, as pessoas que morreram no mar vão ressuscitar, vão voltar para serem julgadas e condenadas, e aí elas serão lançadas no inferno em corpo. Então, também não faz sentido nesse aspecto. Outra coisa que a parábola é distoante com a Bíblia completamente é que a salvação ela é pela graça por meio da fé. Mas na parábola, o rico se perde porque foi rico, porque viveu bem. E o pobre se salva porque sofreu. Né? Não tem nada ali de aceitar Jesus, nem nada. Né? Então, a parábola também não reflete o ensino bíblico da salvação. O mendigo, ele morre e vai para o seio de Abraão. E isso suscita um problema. Qual o problema? Muitas pessoas morreram salvas antes de Abraão nascer, né? A gente pode lembrar aí de Abel, de Noé, de Sem, né? Para onde que eles vão? Sem contar que a Bíblia diz que a gente só vai estar na presença do Senhor através da ressurreição, né? 1 Tessalonicenses 4, João capítulo 5, né? Acabamos de ler aí. Assim a gente verifica que é uma parábola. Ela não pode ser real. Então ela tem que ser entendida dentro do seu contexto. E qual o contexto? Então você tem que pegar a perícope, todo o texto, que vai desde o capítulo 15 e até o capítulo 17, verso 10, né? Então vamos lá verificar isso aí passo a passo. Nós vamos verificar que o texto de Lucas, ele está tratando de três personalidades aí que é super importante a gente notar. Quais são essas personalidades aí observadas no texto? Primeiro, é o rico, tá, ok? Que vai ser representado pelos fariseus e os escribas. Você vai ver Jesus aí, que aparece também nela, e vai ver Lázaro, tá? Vamos lá para a gente verificar. E o Lázaro vai representar aí os pecadores ao redor de Jesus. Em Lucas capítulo 15, 1, fala que se chegaram ao redor de Jesus ali, pecadores, cobradores de impostos e tudo mais, para ouvi-lo. Então você vai ver aí nesse texto Jesus recebendo pecadores e pecadores ao redor de Jesus. Os pecadores apontando para Lázaro e Jesus aí no centro recebendo os pecadores. Aí o que acontece? No verso 2 aparece os escribas e fariseus que estão desgostosos. Eles não gostaram de Jesus recebendo pecadores, diz o verso 2 lá. Mas os fariseus e escribas murmuravam: Este recebe pecadores e come com eles. Esses são o rico da parábola. Jesus, ele está feliz em receber os pecadores. E o Lázaro, ele está representado de novo aí pelos pecadores que estão ao redor de Jesus. Do verso 3 até o 7, Jesus conta a primeira parábola, que é da ovelha perdida. Quem é a ovelha perdida? A ovelha perdida representa os pecadores que estavam ali ao redor de Jesus, do verso 1 de Lucas, que se afastaram, mas agora Jesus é o bom pastor que está resgatando. Tá? Então o que Jesus está fazendo? Está considerando os fariseus como amigos ali e está convidando eles a se alegrarem junto e festejar, porque a festa é no céu para eles festejarem, porque os perdidos estão sendo salvos. Então Jesus conta aquela parábola para falar que aqueles pecadores que estão ao redor deles são representados pela ovelha que não sabia como voltar e precisa de um pastor para ir buscar. Mas Jesus também conta uma outra parábola agora para falar dos fariseus, que é a parábola da dracma perdida. Perceba que enquanto a ovelha se perde lá fora, a dracma perdida se perde dentro de casa. Ele está falando de outro tipo de perdido. Quem é o perdido dentro de casa? São os fariseus.
Então os fariseus são a moeda que estão perdidas dentro de casa, mas nem sabe que está perdida, porque a moeda não sabe nada. Mas Jesus ensina também que haverá um esforço, tá, para conquistar esses e que vai haver festa também para a salvação desses que estão perdidos dentro de casa. Então Jesus aqui ele é representado pela mulher, né? Na realidade ele atuando através da igreja, que gasta azeite, gasta tempo, né? Símbolo da igreja procurando o perdido que está dentro. Então a igreja deve procurar esses perdidos e vai haver festa. É isso que Jesus está ensinando ali. Então veja que está tudo no contexto. Em Lucas 15, verso 11 a 32, Jesus conta outra parábola do filho pródigo. E essa parábola do filho pródigo, a gente percebe agora que Jesus juntou os dois tipos de perdido. Então, os pecadores que estavam ao redor de Jesus, ali no verso 1, são representados por aquele filho que saiu, se afastou, mas voltou e foi recebido pelo pai com festa. E Jesus ali, cercado daqueles pecadores, era essa festa aí. Agora, olha só que coisa interessante. Jesus, ele é o pai da parábola, que vê esses pecadores, que foi ofendido na história, mas vê esses pecadores voltar e está fazendo festa. E os fariseus, eles são representados por aquele filho que ficou em casa, que quando viu a festa, ou seja, quando ele viu os pecadores ao redor de Jesus, não gostou. E o pai vai até ele conversar, tentar convencê-lo que ele deveria participar dessa festa também, que essa festa é legítima. Então a história do filho pródigo está agora juntando os dois grupos, tanto o representado pelo rico como pelo Lázaro. Aí Jesus conta no capítulo 16 a parábola do mordomo infiel. Por quê? Porque o incômodo dos fariseus é que eles achavam que não deveria se empenhar ou ter gastos para salvar o pecador que está sendo amaldiçoado por Deus. Jesus então conta uma história que é até inusitada, porque Jesus louva um perverso, Jesus louva um infiel. E diz assim para os discípulos, né? Granjeai amigos com os tesouros da impiedade, ou seja, conquista a gente com os tesouros da impiedade. E assim essas pessoas vão receber você no tabernáculo celestial. É uma parábola muito estranha, porque o camarada foi desonesto e Jesus ainda o louva. Então veja, se você não entender a parábola dentro do seu contexto, você vai começar a glorificar histórias como a de Robin Hood, rouba dos ricos para dar para os pobres e tudo mais, que não é uma coisa abalizada na Bíblia, né? O que Jesus está querendo dizer aqui? Simples, riquezas da impiedade são os salários que a humanidade recebe porque são injustos. Por exemplo, você vê um gari, trabalha demais, um lixeiro correndo atrás do caminhão a noite inteira, né? Só um dia de folga na semana. E aí ele recebe lá, sei lá, 2 salários mínimos, ou 3, sei lá. Aí você vê um deputado, um vereador, que muitas vezes não faz nada, nunca aprovou uma emenda, nada, e aí ele ganha 46 mil reais. Então, ou seja, os salários nossos, embora advindos de trabalho, eles são sempre injustos, eles não são equilibrados. Muitas vezes alguns alunos vão ganhar mais que seus professores. Né? Então, os salários aqui é injusto. Então, Cristo está falando, usa o seu salário que você ganha aqui para salvar almas. Jesus estava dizendo, então, que os fariseus deveriam usar o dinheiro deles para salvar pessoas, mas eles não queriam. E aí a gente chega no verso 14. Lucas 16, 14, olha o que está escrito. Os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Zombavam de Jesus, os fariseus que eram avarentos. Avarento é quem ama o dinheiro. Eles zombavam porque eles não queriam gastar dinheiro para salvar as pessoas. É aí que Jesus vai contar a parábola do rico e do Lázaro. Para representar o quê? Simples, para representar que você deve gastar recursos, tempo, energia para salvar as pessoas. E se você não fizer isso, você vai para o inferno. E aqueles pecadores que você não quis salvar, Deus vai salvar de outro jeito. Mas eles estarão no céu enquanto você é perdido. Então Jesus, ele na realidade estava usando uma parábola para apontar ali que os fariseus e os escribas, que estavam achando ruim as pessoas ao redor de Jesus, né? Lucas 15, verso 2, é a representação do rico que vai se perder se assim continuar. Jesus, ele conta essa parábola, então, para a salvação deles, para eles alertar o que vai acontecer. Para eles alertar o que vai acontecer. E Lázaro
Ele é representado, obviamente, pelo pobre. Que pobre? Aqueles pecadores que estavam ao redor de Jesus e que estavam vindo ao Mestre, ainda que sem auxílio, né, dos ricos ali, né? Jesus, ele, na realidade, então, usou uma história da época, tá? A gente vê aqui esse teólogo alemão, olha só o que ele escreve contando a história de Siosíris, uma história anterior ao texto do Novo Testamento, que existia já naquele período e que contava a mesma história, só que vinda lá dos egípcios. Olha só que coisa interessante, ó. O mágico egípcio chamado Siosíris, ele volta de Amente, a terra dos mortos, terra da morte, né? E ele reencarnou na pobre família de Sétime. Então, tem lá o Siosíris, que morreu, mas ele vai reencarnar na família de Sétime. Um dia, pai e filho atravessam a dois funerais. Um de um homem rico, um, cheio de honras esplêndidas, e o outro de um homem pobre que foi conduzido, né, levado até a comum necrópolis. Necrópolis é a cidade dos mortos, até o cemitério, um cemitério comum. Vendo isto, Sétime deseja ter um fim parecido com o do homem rico. Mas o jovem Siosíris, que tinha morrido e reencarnado, agora e era filho dele, no entanto, conhecia o outro lado. E por isso ele toma o seu pai, leva o seu pai a um tour em Amente, né? Vamos levar um passeio em Amente, que é a Terra da Morte, onde eles veem um homem rico descrito em vívido tormento, enquanto o homem pobre permanece justificado ao lado de Osíris no julgamento da humanidade. Ou seja, é a mesma história. Jesus só não mencionou, obviamente, os mesmos nomes, mas é a mesma história que era conhecida naquele período. Então, Jesus usa essa história pagã daquele período para poder contextualizar a questão dos fariseus estarem incomodados porque pecadores haviam chegado até ele. Ah, mas Jesus contaria uma história de imortalidade da alma? Querido, depende do contexto, e não está falando de imortalidade da alma. Quer ver? Vou contar uma história aqui para vocês. Duas pessoas estão brigando aí, brigando por seus políticos favoritos. Umas lambendo o Bolsonaro, Bolsonaro é o rei, é bonito, ai, o capitão do exército. E aí outras estão lá apaixonadas pelo Lula. O Lula é lindo, o Lula é maravilhoso, o Lula é o pai dos pobres e tal. E assim vai. As duas pessoas estão brigando e eu, um terceiro, estou ali observando aquela briga e já estou de paciência esgotada. Então eu digo para eles, eu posso contar uma história para vocês? Pra vocês compreenderem melhor essa questão aí de política? Então, pode. Aí eu vou contar. Um homem morreu e ele se encontrou em um elevador com um anjo. E o anjo diz para ele: Ó, você morreu e aí agora você precisa definir se você vai para o céu ou para o inferno. Então você tem que passar 24 horas no céu e depois volta aqui e vai passar 24 horas no inferno. Depois você volta aqui para decidir se você vai ficar no céu ou no inferno. Aí o homem até tenta ficar no céu. Não, pode me deixar no céu mesmo, eu não preciso. Não, não, é regra da casa, você tem que passar 24 horas nos dois lugares. Aí, se é regra, o homem decide passar e acabou. Aí o que acontece? Passa 24 horas no céu e ele viaja, toca harpa, e ele aprende a nadar, sobe, come várias frutas que nunca viu, brinca com o leão e tudo mais. Maravilha. Conhece profetas e tal. Terminou as 24 horas, ele tem que vir para o elevador. E ele vem meio entristecido e tenta convencer o anjo: pode me deixar no céu mesmo, o céu é bem bacana, eu quero o céu, quero o céu, quero o céu. Aí o anjo não tem o que fazer, regra da casa, tem que descer e passar 24 horas no inferno. Aí o elevador desce lá até o inferno. E quando abre as portas, o cara já ouve o pagode, né? Aquelas mesas repletas de cerveja, churrasquinho, farofa, maionese. Ele vê os amigos, duas morenas já vêm buscar ele no elevador, já fazendo carinho nele e tudo mais. Aí já senta na cadeira, uma senta na perna dele, o diabo já senta, dá um abraço nele, fala seja bem-vindo e tudo mais. Outros amigos vêm cumprimentá-lo. E as 24 horas no inferno passa bem rapidinho, né? Porque passou só em farra e ele nem viu passar. Até que toca a campainha, ele tem que voltar agora para o elevador e ele volta agora meio encafifado, não sabendo precisamente o que ele vai decidir. E aí que ele chega dentro do elevador e aí o anjo fala: então, o que você decidiu? Céu ou inferno?
E aí ele começa a falar, ó, anjo, o céu é maravilhoso e tudo mais, gostei muito do céu, pessoas amáveis, lugar de paz, tranquilidade, nunca senti uma paz, tranquilidade tão tremenda. Só que não fica chateado comigo, anjo, mas a minha característica parece mais no inferno, sabe? Então, anjo, eu vou decidir mesmo ficar no inferno. Meus amigos estão aqui, meus parentes estão aqui, tudo mais, as coisas que eu gosto estão aqui. Eu decidi ficar no inferno. Aí o anjo fala, assina aqui. Ele assinou, dá um abraço no anjo. Aí ele vira de costa, esperando a porta se abrir. Quando abre, o anjo já mete o pé nas costas dele, já cai no garfo do capeta, que já joga ele no caldeirão, enfia fezes na boca dele. Aí dá uns tapas na cara dele, aí ele cospe as fezes e fala: Mas Satanás, você me prometeu um monte de coisa, me tratou super bem, cadê o pessoal e tudo mais, tal, tudo. Aí o diabo fala: Ah, filho, naquela época que você veio aqui, nós estávamos em campanha política. Agora eu já ganhei as eleições. Perceba, a história que eu contei não tem nada a ver com imortalidade da alma, embora ela trabalhe sob essa perspectiva. O que eu quis dizer é que eles não deviam ficar lambendo político, porque depois que ganha as eleições, você que se exploda. Então, Jesus ele fez exatamente a mesma coisa. Contou uma parábola, mas se ela estiver presente, a Bíblia acaba. Se ela fosse uma história verdadeira, fora do contexto, ela estaria em congruência com a Bíblia. E para que tenha harmonia em toda a Bíblia, a gente verifica que ela é uma parábola e não um relato. Não há nenhuma evidência disso, tanto porque esse ensino é contrário à Bíblia. Então vamos lá. Jesus não ensina imortalidade da alma, é a conclusão, tá? Que a gente chega aqui. Por quê? Porque contradiz Deus que disse que Adão e Eva, se pecassem, morreriam. Então veja, o Satanás é quem disse para Eva: pode comer do fruto que o homem no pecado não morre. Então quem ensina imortalidade da alma no pecado é o diabo. 2. Ela contradiz a Bíblia. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então a Bíblia diz que a alma morre. A alma humana, depois do pecado, morre. Todos somos almas mortais. 3. A crença da imortalidade da alma adentrou ao cristianismo historicamente vinda do paganismo, especialmente através de Agostinho de Hipona, tá? Que cristianizou Platão. E eu acho até interessante, você jogar no Google aí, pergunta no Google ou em qualquer inteligência artificial, assim, ou livros de história, consulta. Quem cristianizou Platão? E aí você leia. Você vai verificar que a imortalidade da alma veio ao cristianismo com Platão sendo absorvido por Agostinho de Hipona, né, o Santo Agostinho. E foi assim que veio essa crença para a Bíblia. Se você olha em Gênesis, por exemplo, quando José tinha sumido, os irmãos iam explicar, né, a morte de José, e eles falavam: e o outro mais novo não existe, não mais existe. Porque morreu, não deixou de existir. Tá? Quarto, porque a Bíblia apresenta que iremos a Deus somente após a ressurreição. Né? Então não é na hora da morte, quando Cristo vai nos levar. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, né? E que quem morreu, seja salvo, seja perdido, não está na glória ainda. Hebreus 11 fala que aqueles que morreram não estão aperfeiçoados sem nós, não serão aperfeiçoados sem nós. Né? Quinto, porque os perdidos serão ressuscitados para serem destruídos. Tá? E eles só vão ao lago de fogo depois de ressuscitar, na segunda morte. Se eles tiveram a primeira, vão ter que voltar a viver para ter a segunda morte, que aí vai ser definitiva. Isso está escrito em João capítulo 5, verso 28 e 29, que fala que tanto os salvos como perdidos vão ressuscitar para receber seja a bênção, seja a maldição. E Apocalipse fala que o mar vai devolver os seus mortos, eles vão ressuscitar para que eles possam passar pelo juízo final e serem destruídos. Aí, sexto posicionamento é porque não existe nenhum verso na Bíblia que ensina a alma humana, após o pecado, que ela seja imortal. Né? A alma morre, de acordo com a Bíblia. E, por fim, a parábola do rico e do Lázaro era um mito pagão, já conhecido, e que foi usado contextualmente para ilustrar não a imortalidade da alma, mas para ilustrar que se os fariseus não se preocupassem com os pecadores, em utilizar os recursos deles para salvar pecadores, eles seriam perdidos. Enquanto aqueles perdidos que eles não se importaram, o pastor Jesus vai buscá-los, vai salvá-los de alguma maneira. Então, essa é a mensagem, tá? Então, a resposta para a primeira pergunta aí do pastor, creio que pelo menos tenha ficado claro, né, aquilo que a gente entende dessa parábola. Que Deus abençoe, eu vou gravar um outro vídeo para as próximas questões para não ficar muito longo.